O que são essas letras e números aí que a gente vê no console do câmbio? Alguns câmbios só com letras, outros com letras e com números. Que diabo que é essa salada toda aí, hein? Meus amigos, alguns carros são equipados com sistemas diferentes de câmbios automáticos, assim como os automatizados também. Tem muita gente que se confunde quando troca de um carro para outro e observa no console que tá tudo diferente daquele carro que ela tinha anteriormente, né? Tanto a posição das letras quanto dos números ali. Por exemplo, tem alguns câmbios que só tem letras. Você pega alguns modelos como o Honda Fit em algumas versões que usam o câmbio CVT, você vai ter lá as letras P, R, N, D, S e L. Em outros carros você tem somente o P, o R, o N e o D. E em alguns tem o M também. Agora tem aqueles carros que tem um conjunto misturado de letras e números, né? Por exemplo, P, R, N, D e depois os números 3, 2 e 1. Interessante é que tem também alguns consoles onde a alavanca percorre um caminho diferente daqueles tradicionais que são retos, né? Ela percorre aquele caminho meio quebrado, cheio de curvinhas assim. É o caso do Toyota Corolla, né? É um dos carros que tem esse sistema de câmbio assim. Agora, e aqueles que tem um sinalzinho de mais para um lado e menos para o outro, né? Numa trilha paralela. Para que será isso? Tem câmbio que tem até um botãozinho com a palavra Power ali no console. Por que tanta salada, hein? Bom, pessoal, então vamos desvendar desde os sistemas mais básicos até aqueles que parecem mais complicados. No fim das contas, você vai ver que todos são super fáceis de entender e de manusear. Bom, o P de Park, ou Parking, ele é aquela marcha de estacionamento que todo mundo conhece, praticamente todo carro de câmbio automático ou automatizado tem, né? Você chegou no seu trabalho, chegou na sua casa, você vai desembarcar do carro, para que o carro te devolva a chave, você tem que colocar ele no parking. Mas é muito bom, como eu já falei em outros vídeos aqui, que você primeiro prenda o carro no freio de mão para por último você colocar ele na posição parking. Aí vem o R, né, pessoal? O R de marcha ré, de reverse, todo mundo conhece, não precisa nem falar muita coisa. Talvez a única coisa que a gente pode lembrar para você aí é nunca fazer nenhuma manobra com o carro em movimento. Exemplo, você está em marcha ré, você está fazendo uma baliza, você vai andar com o carro para frente. Primeiro você para totalmente o carro, depois você coloca para o drive e aí sim você movimenta o carro de novo. É um perigo enorme você ficar manuseando o câmbio com o carro ainda em movimento, mesmo que seja a 0,2 km por hora. É perigoso, você vai estar dando um tranco nas engrenagens do câmbio e a vida útil dele, ó, vai pro saco. Eita, mano! Bom, e o N de neutro ou ponto morto não é segredo para ninguém, né? Aquela marcha que não acontece nada, não importa se você está com o carro ligado ou desligado, o carro fica paradinho lá. Chegou a vez dele, o preferido, o mais usado, o D do drive, é o famoso faz tudo, chá comigo, tô no controle. É essa marcha que faz o carro andar para frente e trocar todas as outras marchas automaticamente de acordo com a rotação ideal. Agora vamos aos números, né? Que existem alguns câmbios, por exemplo, depois do D que você encontra os números 3, 2 e 1. Essas marchas são exatamente o que você está pensando. Se você quer reduzir uma marcha manualmente para ter um ganho rápido, um impulso para uma ultrapassagem, para uma retomada, você simplesmente manuseia a alavanca para baixo e você já baixou, reduziu para a terceira ou para a segunda, dependendo da velocidade que você tiver, do que é mais conveniente para você ter um ganho de força. Assim que você atinge a rotação ideal novamente, aí sim você volta a alavanca para a posição drive. O número 1 é a primeira marcha, essa que você vai usar só quando você precisar de força para subir uma ladeira muito íngreme com o carro pesadão ou até descer uma daquelas pirambeiras que tem lá em Ouro Preto. Manja? Nos câmbios que tem a letra L, o que significa low, também serve para a mesma coisa, é uma marcha de força para essa mesma utilidade. Já a letra S, que a gente vê principalmente em câmbios CVT, significa esporte ou desempenho.
Ela nada mais é que uma marcha para você ter um ganho de esportividade também. Deixa o carro com mais torque, com giros mais altos, né? Só que você também corre um risco de ter um consumo de combustível muito maior, tá? Então essa marcha, no caso o Sport, ela também vai ser usada geralmente só para você ter uma retomada de velocidade ou para você fazer uma ultrapassagem também. A letra S muitas vezes é trocada pela letra M em alguns carros. É a posição que você escolhe quando você quer assumir o controle manual das marchas, seja pela própria alavanca ali junto ao console ou nas pedal shifters, que são aquelas borboletas junto ao volante. Assim, você pode se sentir um piloto de Fórmula 1, hein? Bom, depois a gente tem a questão dos sinais de mais ou de menos, geralmente naquela trilha paralela principal. É exatamente para você fazer as trocas manuais que eu comentei agora, tá? O mais você avança a marcha e o menos você reduz marcha. Tudo isso ali na alavanca. Tem alguns carros que não tem uma trilhazinha paralela, só tem na própria alavanca um botãozinho com esse sinal de mais e menos. Então você faz essas trocas aqui só naquele botãozinho. Eu sinceramente acho meio sem graça esse negócio do botãozinho na alavanca. Eu prefiro aqui mesmo na borboleta ou manuseando ali para cima ou para baixo. Pessoal, e aquela tecla Power que alguns carros têm ali junto ao console, né? Exemplo, o Gran Vitara da Suzuki. Essa tecla Power, ela tem a mesma função da letra S, que é fazer com que o carro ande com um fôlego maior, com mais torque, com mais esportividade. Vamos supor, com o câmbio na marcha D de drive normal, o carro vai trocar as marchas entre 2.500 a 3.000 rotações por minuto. Quando você coloca o Power, ele já vai trocar essas marchas só lá em 4.500 a 5.000 rotações por minuto, ou seja, ele vai dar um fôlego maior para aquelas marchas de força, só que isso também influencia pra caramba no consumo do carro. Ah, eu quase esqueci de comentar sobre os carros com aquela trilha toda curvada, em zigue-zague, né? O Corolla é um deles, tá? Pessoal, ali é o seguinte, algumas montadoras preferem fazer essa trilha como uma opção de segurança em vez daquele botãozinho que a gente tem junto da alavanca na maioria dos carros. Desse modo, se alguém der uma joelhada ali sem querer na alavanca, ela não tem como escapar da posição atual, por exemplo, do drive e entrar uma ré, tá? Acidentalmente. Ele está travado naquele ponto da trilha, ou seja, para você mudar, você tem que fazer aquele movimento, tá bom? Já aquele número junto com a letra, que geralmente é o número 3-D, é para você fazer aquela mesma história lá da retomada de marcha, né? Só que nesses carros com essa trilha em zigue-zague, em vez de você fazer para cima e para baixo, você vai fazer lateralmente. Por que o número 3? Porque o número 3 geralmente está presente nesses câmbios de carro com 4 marchas apenas, ok? Então você vai estar saindo da quarta, jogar para a terceira aqui para fazer essa retomada. Bom, em resumo, o câmbio automático não tem muito segredo, pessoal. Acho que o maior cuidado que você tem que ter, principalmente se você for iniciante, né, estiver dirigindo há pouco tempo, é travar a tua perna esquerda ali bem junto da porta lá, bem longe dos pedais, para não ter o risco de você pisar no freio com o pé esquerdo, né, achando que vai pisar na embreagem, está acostumado a dirigir carro manual, acha que está na hora de trocar a marcha, não lembra que é automático, e acaba pisando bruscamente no freio e provocando uma colisão traseira, né? O carro que está vindo atrás, você dá aquela freada brusca, o cara acaba batendo na tua traseira, tá? Carros automáticos, a gente dirige só com o pé direito, esquece o esquerdo. Bom, pessoal, é isso aí. Se faltou alguma informação, coloca aí nos comentários. Se tem alguma dúvida também, a gente vai conversando. Eu sempre respondo todos os comentários. É um prazer enorme ter a participação de vocês aqui no Instante Volante. E se vocês acharem essas informações legais, compartilhe aí com o pessoal da sua família, com seus amigos. Sempre tem pessoas que não sabem de alguns detalhes e é bacana a gente divulgar isso para mais pessoas, né? Não esquece de dar uma força para o canal, dar aquele joinha esperto, bacana. Se não for inscrito ainda,
Clica no vermelhinho aí, é rápido, é de graça, não dói nada e assim você vai fazer parte do nosso time aqui. Uau! Muito obrigado, um grande abraço, saúde e sucesso para todos nós.